plenário do Supremo determinou que o juiz de execução penal avalie se um paraguaio tem direito à progressão de regime. Mesmo já tendo sido determinada a extradição, ele continua cumprindo pena no Brasil por crimes que ele cometeu aqui. Os ministros do Supremo também determinaram a realização de diligências em processos sobre diferença de correção monetária de depósitos em poupança em decorrência de planos econômicos. O pedido para suspender o julgamento de 4 recursos e de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre os planos econômicos foi da Procuradoria-Geral da República. Após questionamento da Advocacia-Geral da União, a PGR pediu para recalcular os valores dos efeitos dos planos econômicos para os poupadores. Por unanimidade, os ministros aceitaram adiar o julgamento dessas ações. Eu estou de acordo em converter o julgamento em diligência para os fins propostos pela Procuradoria-Geral da República. O plenário rejeitou também um questionamento do Partido Liberal sobre um artigo da lei que estabelece normas para as eleições. Na ação, era alegada a inconstitucionalidade do prazo mínimo de 1 ano de existência de um partido para que ele possa participar do pleito. Seguindo o voto do relator, ministro Dias Toffoli, os ministros entenderam que o artigo da norma é constitucional e o prazo fica mantido. Uma questão de ordem envolvendo a extradição de um paraguaio condenado aqui no Brasil por vários crimes, entre eles roubo e uso de documentação falsa, também foi analisada pela Corte. No caso, extraditando pedia a revogação da prisão preventiva decretada para fim de extradição. Ele foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado e cumpriu 9 anos até agora. A extradição foi determinada pelo STF em 2005, mas como ele ainda tem pena a cumprir por crimes cometidos no Brasil, a decisão ainda não foi cumprida. O relator, o ministro Ricardo Lewandowski, rejeitou o pedido para revogação da prisão, mas determinou que o juiz de execução penal avalie se o extraditando pode ter a progressão do regime nos termos da lei. Eu estou inclinado a respeitosamente discordar daqueles que pensam que a prisão preventiva se exaure no momento do pronunciamento da Corte, deferindo ou deferindo a extradição, porque se indeferir, evidentemente, não subsiste mais a prisão, porque cada vez mais, penso eu, a prisão preventiva para fim de extradição tem que estar calcada, ou tem que, por analogia, até por um processo simbiótico, aproximar-se do que se contém no artigo 312. E ela se subsiste até a entrega final do extraditando ao Estado requerente. O ministro Teori Zavascki divergiu do relator somente para deferir a revogação da prisão do paraguaio. Ele foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio. O estrangeiro foi preso para fins de extradição. A extradição foi decretada foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e se passou então por uma fase de execução, que é do Executivo. O Poder Executivo, não é mais do Legislativo. O Poder Executivo optou, ainda que silenciosamente, por executar a entrega do estrangeiro depois de ele cumprir a pena no Brasil. Se essa foi a opção, ele tem direito de cumprir a pena segundo a legislação brasileira, inclusive no regime aberto. Com a devida vênia, eu mantenho a posição que fiz rapidamente numa das minhas intervenções iniciais. Mas a maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator, negando a questão de ordem e permitindo que o juiz de execução penal analise a possibilidade de progressão de regime do paraguaio para o semiaberto. Também concordaram que a decisão do plenário deverá ser comunicada ao presidente da República e ao Ministério da Justiça para que acompanhem o caso. Na sessão desta quarta, os ministros analisaram ainda itens da pauta administrativa. Por unanimidade, foi decidido que a partir de agora, as ações penais e os mandados de segurança envolvendo o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público vão ser julgados pelas turmas do STF. Também foi aprovada uma resolução que regulamenta a chamada Lei de Acesso à Informação na Suprema Corte. E quem tem mais detalhes da sessão dessa quarta-feira é a repórter Carla Lucena, que acompanhou os trabalhos de hoje. Carla, boa noite.
Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E antes de encerrar a sessão, os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República. A ADI era contra uma lei estadual do Rio de Janeiro que dispõe sobre a contratação de professores, profissionais da área de saúde e outros sem concurso público. A maioria dos ministros considerou que essa norma é inconstitucional, mas o plenário determinou que os contratos firmados até a data desse julgamento sejam preservados. O Estado tem um prazo de 1 ano para preencher essas vagas por meio de concurso público. Voltamos ao estúdio. É com você, Érica. Obrigada, Carla. E amanhã tem nova sessão no Supremo. Confira agora os processos que estão previstos para julgamento. Depois de uma semana com temas variados, matéria penal volta a ser o tema principal da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, começando com o recurso extraordinário 795.567, que traz o debate sobre a natureza da chamada transação penal, por causa de decisão da Turma Única Recursal do Paraná, que definiu que ela tem natureza condenatória. Já os inquéritos 2.616 e 3.109 tratam de denúncias contra políticos em 2 casos diferentes de dispensa irregular de licitação pública. E o habeas corpus 119.314 envolve a alegação de excesso de prazo em crime de homicídio. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br.